Senhores, muito bem-vindo a mais uma aula de desenvolvimento. Neste contexto será a instalação do Android Studio, já na última versão. Então, ó, estando aqui na internet, como é que vocês vão fazer a baixa do Android Studio? Você começa a colocar aqui, ó, developer.android.com. Ele já vai trazer para vocês o site, né, oficial do Android. Aqui, ó, você clicando em Android Studio, aqui já vai te trazer, ó, a última versão aqui do Android Studio. Neste caso é o 4.0.1 para o Windows 64 bits. Ele analisou o meu sistema operacional e ofereceu esse sistema aqui. Aqui embaixo, ó, você tem opções também, ó. De repente você quer baixar aqui para Mac, para Linux e assim por diante, tá? Neste contexto aqui, o importante de você saber é isso aqui, ó. Aqui no final da página, ele te traz o requisito mínimo, onde eu aconselho vocês tentarem chegar nesse requisito aqui, ó. Então, aqui ele já nem fala mais do Windows 32 bits, o Windows 7, 8 e 10, o recomendado, aqui não escreveu, mas seria interessante se você tivesse aí utilizando o Windows 10. Aqui ele fala da utilização de 4 de memória RAM, mas o recomendado é 8. E os espaços, tá? Supondo que você tenha uma máquina que não tenha o Windows 10, a capacidade não esteja tão alta, seria interessante, se for possível, você instalar um Linux, tá? Ah, professor, mas é complicado. Bom, aí fica o gosto de vocês. Aqui traz as versões do Linux, tá? Mas fiquem aí à vontade para selecionar. Voltando aqui no começo, então, quando eu entrei, a gente estava em plataforma, cliquei em Android Studio e vamos fazer o download aqui do Android Studio. Então, clicando em Android Studio, aqui ele vai trazer para você a licença de uso. Coloca que leu e aceita os termos e faz o download. Clica aqui. Então, ó, local de baixa, salvar o arquivo. Eu vou acelerar um pouco o processo para a demonstração do arquivo já baixado. Senhores, então aqui, ó, ele já completou a baixa do nosso Android. Vou dar 2 cliques aqui para iniciar a instalação. Aqui ele coloca, ó, deseja executar esse arquivo. Aí ele já trouxe aqui para nós, ó, deseja permitir que o programa siga falta alterações no computador? Sim. Ele te traz aqui falando bem-vindo, né, ao setup, a instalação dele. Next. Aqui, minha gente, ele traz a instalação do Android, é padrão, e aqui, ó, Android Virtual Device. Esse aqui é o celularzinho ou outro device, tá? Eu vou deixar desmarcado porque isso daqui é a instalação do Android. Isso daqui vai ser visto no curso, tá? Então não é necessário instalar agora e configurar agora. Então vamos avançar. Aqui é o padrão de instalação. Next, próximo. Android Studio o nome e começa a instalação. Muito bem, pessoal, então aqui, ó, a instalação foi completada com sucesso. Vai aparecer essa caixinha informando. Vou clicar aqui para o próximo, Next, né? E aqui ele já coloca, ó, Android, a instalação foi feita, clique para fechar o setup e aqui já abri o Android Studio. Então, finalizar e aguardar a abertura do Android. Aqui então, abriu a primeira configuração do Android e aqui nós temos duas opções. Ou eu configuro ou instalo de uma pasta, de uma versão antiga, supondo eu tenho uma versão 3.5 e agora eu vou utilizar uma versão nova. Mas nesse caso a instalação é do zero, tá? Então não vai importar nada. Então, ok. Será aberta então essa compartilhamento dos dados, né? Data sharing. Se você quer compartilhar com a Google, eu não vou compartilhar, então fique à vontade vocês para contribuir aí com a estatística do Google. Então abriu para a gente a parte de finalização da configuração. Então aqui ele trouxe para a gente um bem-vindo, né, ao Android. Então, Next.
Aqui ele está colocando para a gente escolher o tipo de instalação, ou eu deixo a padrão, ou esse customizado. Eu vou deixar customizado para a gente verificar as configurações internas, para evitar alguns problemas aí futuro. Deixa por padrão o caminho que ele está apresentando para instalar o JRE. Aqui ele está passando para vocês, ou fica a tela light, né, todo branco, padrão, ou a tela escura. Aqui nesse caso, eu vou deixar ele no Darkola, tudo escuro. Aqui ele está trazendo alguns itens que são padronizados, tá? Então aqui ele já está vindo com a API 30, utilizando já o Android novo, só que aqui é o release. Tá ok? Pode deixar marcado isso aqui, depois vocês alteram isso daí, não tem problema. E o mais importante aqui, gente, é vocês saberem essa performance aqui, ó. Nós temos aqui esse Intel Hexam, que o pessoal chama, né? O que é isso aqui? Isso daqui, ele é um virtualizador dos processadores, tá bom? Nos processadores hoje, atual, de terceira e a quarta geração, o que tem? Eles trabalham com um negócio chamado VTX, que é a virtualização na BIOS, tá bom? O meu, ele já veio marcado aqui, ó, automaticamente. Pode ser que o de vocês esteja desmarcado isso daqui. Se tiver desmarcado, o que você tem que fazer? Você tem que entrar lá na BIOS da sua máquina, tá? Pega lá o manual dele, entra lá na BIOS e procura alguma coisa falando do VTX, que é a virtualização dos seus processos. Isso é importante porque na hora que o Android for subir os celulares virtuais, esse emulador, para ele trabalhar melhor, ele trabalha com essa performance utilizando esse produto da Intel aqui, tá? Então, isso aqui é importante, tem que estar marcado, tá? E tem que estar instalado. Outra coisa importante que vocês têm que saber é o seguinte: aqui na instalação, a localização, se por acaso, nesse padrão de instalação, supondo que o seu nome aqui, o meu só tem um, né, Leomar, mas de repente o meu segundo nome, Leomar Duarte, eu poderia ter escrito aqui, ó, Leomar espaço Duarte. Esse espaço aqui pode dar problema. Se você der um next, ele pode instalar, tá? E aí não vai ter problema agora. Se você colocar, por exemplo, um caractere especial aqui, o seu nome contém um C cedilha, um acento. Gente, área de programação não tem acento, não tem C cedilha, não tem espaço, não tem nada. Tá bom? Então aqui, ó, você tem que observar se não tem nenhum espaço e nenhum caractere especial. Um ponto de exclamação, um arroba, algo assim pode dar problema para vocês lá para frente. E depois a gente não encontra o erro, começa a aparecer erro, erro, erro. Uma hora tem erro, outra hora não tem erro. Por quê? Porque às vezes pode passar com aquele caractere ou não. Tá bom? É que eu falo pro pessoal, vida de programador. Programador não existe esse negócio de acento, C cedilha, não existe nada, nenhum caractere especial. Ok, gente? Então, próximo. Aqui ele está oferecendo o espaço, tá? O recomendado de memória que você tem que colocar para funcionar essa máquina virtual. Aqui ele está recomendando 1 GB, tá bom? Depende de quanto que eu tenho para funcionamento. Se eu coloco 1 GB para ele e eu tenho uma máquina com 2 GB, isso quer dizer, vai ficar 1 GB para funcionar meu Windows e 1 GB para funcionar o meu emulador de celular. Então você tem que ver muito bem como que você vai tratar isso. Se você tem 8 GB, nossa, você pode colocar 2 GB para ele. Nesse caso meu, eu vou deixar 1 GB, tá? Que ele recomendou, ele falou que vai trabalhar bem, e aí você tem que ver a sua máquina também. Se lá para frente você vê que a performance é ruim, então aumenta um pouco mais, coloca 1.3, 1.6 e assim por diante. Isso aqui pode ser alterado, tá, gente? Então, próximo. Aqui ele trouxe a explicação de tudo que ele vai fazer, ó, os detalhes, né, da instalação e finalizar. Vamos aguardar a baixa desses arquivos, ó, tá baixando tudo no zip e depois ele vai fazer a instalação e a gente conclui essa instalação. Ok, gente? Então, pessoal, ele acabou de fazer aqui o download de todos os componentes. Aqui ele trouxe um checklist, vamos dizer assim, ó, instalação, emulador,
fez os downloads necessários. Só que é o seguinte, essa instalação toda que eu estou mostrando para vocês, eu fiz uma máquina virtual. Fica até como um exemplo para vocês aí, se ele comporta a máquina virtual. E no final da instalação, ó, ele trouxe uma informação interessante, ó. Ele não consegue instalar o Hexam aqui. Ele não consegue. Ele fala que não dá suporte, ó, a máquinas virtuais. Tá? Eu estou utilizando o VirtualBox, ele não suporta. Então, o final da história aqui, ele fala assim, ó, utilize um device físico, uma máquina física, tá? Então fica aí para vocês isso daí. Então, gente, agora o Android Studio foi instalado com sucesso, versão 4.0.1. Ele já trouxe para a gente, ó, para iniciar um programa novo, né? Start a new Android Studio Project, ou abrir um existente. Espero aí ter colaborado, ajudado com muitas pessoas. Se inscrevam no canal para as próximas aulas aí de Android. E até a próxima aula, gente.